Meus caros irmãos e amigos, alunos, professores de Escola Bíblica Dominical, pastores, companheiros da obra do Senhor, eu quero mais uma vez vos saudar com a santa e gloriosa paz do nosso amado Salvador Jesus Cristo. Estamos aqui para mais um vídeo trazendo o conteúdo da lição da Escola Dominical que será ministrada no próximo domingo, no dia 5 de abril de 2020. Nós terminamos o primeiro trimestre de 2020 e agora temos em nossas mãos a lição do segundo trimestre, que tem esta capa e que apresenta como assunto do trimestre: a Igreja eleita, redimida pelo sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo da promessa. Iremos estudar durante este trimestre, nos próximos 3 meses, sobre a Carta aos Efésios. Esta revista ela está sendo comentada pelo pastor Douglas Batista e trará para nós uma luz acerca da importância da igreja como a Senhora eleita, a igreja do Senhor Jesus Cristo na terra, escolhida para fazer a diferença, escolhida para ganhar almas para o reino de Deus. Nesta oportunidade, queremos reafirmar que nós somos da Assembleia de Deus do Culubandê, igreja presidida pelo nosso pastor Samuel da Silva, e com quem temos o privilégio de trabalhar, e queremos, nesta oportunidade, falar para vocês a respeito desta lição. E eu quero, antes de qualquer coisa, ou antes de entrar no assunto da lição propriamente dita, eu gostaria de orar com você. Se você puder, curve a sua cabeça e ore comigo. Pai querido, em nome de Jesus, te agradecemos a oportunidade que temos de mais uma vez falar do assunto que vai ser tratado, abordado no próximo domingo nas escolas bíblicas dominicais que utilizam-se, Senhor, da revista da CPAD. Queremos te pedir, Senhor, sinceramente, a tua direção e a tua orientação para falarmos aquilo que convém à sã doutrina, aquilo que é em conformidade com a revelação da tua santa palavra. Se conosco nós te pedimos e te agradecemos no nome de Jesus. Amém e amém. Bom, meus amados irmãos, a lição do próximo domingo, a primeira lição, é sempre uma lição introdutória. Todos os trimestres, a primeira lição vem como um grande resumo daquilo que vai ser abordado durante o trimestre. Então, nesta primeira lição, nós queremos destacar para você que o assunto é Carta aos Efésios, saudação aos destinatários. Carta aos Efésios, saudação aos destinatários. É o que está aqui no alto dessa primeiro slide, lição 1. Carta aos Efésios, saudação aos destinatários. Bom, o nosso texto áureo se encontra na Carta aos Efésios, no capítulo 1, ou capítulo 1, versículo 2, que diz o seguinte: a vós, graça e paz da parte de Deus e da do Senhor Jesus Cristo. Carta aos Efésios, capítulo 1, ou capítulo 1, versículo 2. Primeiro capítulo, versículo 2. A verdade prática diz o seguinte para nós: a Epístola aos Efésios revela o propósito eterno de Deus para a Igreja de Cristo. É interessante, essa verdade prática fala já de algo que vai ser bastante comentado nesse trimestre, sobre o propósito eterno de Deus, a chamada eleição de Deus, né? Como Deus elege, como Deus escolhe, como Deus trabalha no sentido de não irmos para ensinamentos contrários à sua santa palavra. Hoje nós temos muitos ensinadores que estão tropeçando neste ensino a respeito da eleição. Então é importante observarmos essa lição e as demais lições onde trataremos deste assunto com mais clareza e com mais tempo até. O propósito eterno de Deus para a Igreja de Cristo. A leitura bíblica em classe se encontra na Carta aos Efésios, capítulo 1, versículo 1 e 2, e
lá no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 19, versículo 1 a 7. Vamos ler. Eu gostaria que você acompanhasse a leitura, por favor. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, aos santos que estão em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. A vós graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Atos 19, 1 a 7. E sucedeu que, enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, passando por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso e, achando ali alguns discípulos, disse-lhes: Recebestes vós já o Espírito Santo quando crestes? E eles disseram-lhe: Nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. Perguntou-lhes: Então, em que sois batizado? E eles disseram: No batismo de João. Mas Paulo disse: Certamente João batizou com o batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, isto é, em Jesus Cristo. E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. E impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo e falavam línguas e profetizavam. E estes eram ao todo uns 12 irmãos. Esta então é a leitura bíblica em classe do próximo domingo. Bom, indo para a parte dos objetivos da lição, é importante que cada professor se detenha nos objetivos da lição. A lição ela é muito rica, ela tem, porque a palavra de Deus ela é de uma profundidade insondável. Então, quando nós falamos dos objetivos, nós falamos da importância de nós não desviarmos a atenção do aluno, também o professor não ir para assuntos que não são os assuntos da lição. Então, com este propósito, a CPAD já nos deixa os objetivos gerais, o objetivo geral e os objetivos específicos, que são, primeiro, objetivo geral, mostrar o propósito divino na Epístola aos Efésios. E aí se desdobra em 3 objetivos, os quais são abordados em cada um dos tópicos da lição. Primeiro, apresentar a autoria e a data da epístola. Segundo, identificar para quem foi dirigida a epístola aos Efésios. E terceiro, explicar o propósito da escrita e a mensagem contida na epístola. Claro que este último propósito, este último objetivo, melhor dizendo, é algo que vai ser um resumo de tudo aquilo que vai ser abordado durante o trimestre. Então, esses são os objetivos gerais, o objetivo geral e os objetivos específicos dessa lição. Bom, indo para a nossa introdução, gostaria que você, meu querido irmão, estudante da Escola Dominical, professor, estivesse nas suas mãos com a revista da Escola Dominical e também com a Bíblia Sagrada, porque iremos falar da Palavra do Senhor e é bom que você confira, que você seja um cristão bereano, que você esteja sempre com a Palavra de Deus nas mãos, observando aquilo que for falado, conferindo realmente se as coisas são assim, como diz o texto sagrado. Bom, a nossa revista, ela tem uma introdução, nós colocamos ali um breve resumo. A primeira coisa que nós vemos aqui na nossa revista é que a Epístola aos Efésios é denominada de a coroa dos escritos de Paulo. A coroa dos escritos de Paulo, a rainha das epístolas. Por que isso? Porque a carta aos Efésios, ela tem uma beleza maravilhosa no seu texto e ela apresenta um aspecto maravilhoso da igreja, no sentido de mostrar o seu propósito eterno. A carta aos Efésios eleva a igreja a um patamar chamado regiões celestiais. A carta aos Efésios nos coloca numa posição privilegiada em relação ao mundo ao redor, em relação ao propósito de Deus. Quando lemos a carta aos Efésios,
principalmente na sua primeira parte, nós vamos falar disso daqui a pouquinho, mostra a vocação da igreja e mostra como nós fomos chamados para sermos canal de bênção para este mundo. Olha aqui a carta aos Efésios, chega a dizer que através da igreja a multiforme graça de Deus é conhecida no mundo. Então, olha que importância que temos no conteúdo desta carta. Então, ela é chamada a rainha das epístolas. Mary Pierman diz que é a epístola do terceiro céu e também os Alpes do Novo Testamento. Ou seja, é quando nós nos sentimos elevados por Deus através da sua palavra, em seu propósito eterno para conosco, a igreja do Senhor Jesus Cristo. Então, nessa lição, diz a nossa revista, estudaremos aspectos introdutórios e as principais abordagens doutrinárias da epístola. Durante o estudo, o conteúdo da epístola deve nos levar à adoração a Deus e ao aperfeiçoamento da nossa vida cristã. Eu sempre digo isto para nossos alunos e professores. A Escola Bíblica Dominical, ela tem um viés prático, ela tem um viés do que fazer realmente através ou após estudarmos a lição. Não podemos fazer da Escola Dominical um seminário, nem podemos fazer dela um momento de discussões ou de conversas que não abordem o que a Bíblia e o que a lição está apresentando. O importante é que, no final da lição, saiamos das nossas classes conscientes da palavra revelada e do que fazer a partir de então. Por isso, é importantíssimo falarmos isso agora. Devemos aproveitar a escola dominical para o aperfeiçoamento dos santos, para o aprimoramento da nossa fé e também do nosso conhecimento da palavra de Deus. Por isso, a escola dominical continua e sempre será o maior de todos os seminários, porque reúne-se todos os domingos com pessoas de várias classes, com pessoas de várias idades e com a oportunidade magnífica da participação, da interlocução, da pergunta, da resposta. Isso é para promover o aperfeiçoamento da nossa vida cristã. É a última frase da nossa introdução. Bom, amados, indo então para um pouco mais sobre essa introdução, nós acrescentamos aqui algumas informações interessantes. Destaca-se pela universalidade do seu conteúdo. Essa expressão aos Efésios não consta em alguns manuscritos. Acredita-se que esta carta era uma carta circular, era uma carta que deveria ser lida em outras igrejas, pelo seu conteúdo ser bastante universal e aplicável em qualquer das igrejas. Nós não vamos ver na carta aos Efésios o que nós vemos na carta aos Coríntios, por exemplo, onde Paulo vai praticamente durante os capítulos, né, dando respostas àquilo que lhe foi perguntado, tentando através daquela carta resolver questões entre os irmãos, por exemplo. A carta aos Efésios, ela tem um caráter de universalidade que se aplica a qualquer igreja. Segunda coisa que nós queremos acrescentar nessa introdução é que Paulo faz alusão a esta carta em outras epístolas, o que dá credibilidade à carta aos Efésios e o que mostra que a importância que ela tinha já naquele tempo para os irmãos que viveram no primeiro século. Outra coisa, tem grande afinidade com a carta aos Colossenses, são chamadas de epístolas gêmeas. A carta aos Colossenses é uma carta que entendemos que foi escrita na mesma época, no mesmo momento praticamente, quando Paulo ainda estava na prisão. Por essa razão, 78 dos 155 versículos de Efésios têm correspondência em Colossenses. Então, quando lemos às vezes algum texto em Colossenses, nós até pensamos, isso aqui não está escrito em Efésios? Sim, Paulo
escreveu duas cartas, talvez em um mesmo momento, não podemos afirmar isso, mas de maneira que ele soube prudentemente, sabiamente separar o assunto, por exemplo, da unidade da igreja, aplicando-o a situações diferentes em Éfeso e em Colossenses. Mas essas cartas são tão próximas que são chamadas de cartas gêmeas. E por último, sua estrutura semelha-se à Epístola aos Romanos. Quando nós lemos a Epístola aos Romanos, nós vemos também, do capítulo 1 ao capítulo 11, praticamente, uma parte que é doutrinária, uma parte que é teológica. Do capítulo 12 ao capítulo 16, nós vemos na carta aos Romanos um conteúdo essencialmente prático, quando Paulo começa a dizer: rogo-vos, meus irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício santo, vivo, agradável a Deus. Paulo começa ali a tratar de assuntos práticos na vida cristã aos destinatários, para os destinatários da carta aos Romanos. O mesmo acontece com a carta aos Efésios, que temos 3 capítulos que são de teor doutrinário, 3 capítulos que são essencialmente fundamentais para que os crentes em Éfeso entendessem a sua vocação, entendessem que eles estavam ali, não era por acaso, mas que Deus os havia chamado para, naquela geração, naquele tempo, proclamar o seu evangelho e fazer a diferença daquele meio tão hostil. Já a partir do capítulo 4 até o 6, nós vamos ver palavras bem práticas. Paulo chega a dizer: aquele que praticava certos delitos, não pratique mais. Mas eu vou ler aqui para você uma parte, por exemplo, desse texto, Efésios capítulo 4, versículo de número 27, por exemplo. Paulo é enfático ao dizer: não deis lugar ao diabo. Versículo 28, aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o que tiver necessidade. Então, se temos uma parte doutrinária do 1 ao 3, do capítulo 1 ao capítulo 3, temos a partir do capítulo 4 uma parte essencialmente prática. E isso nós vamos estudar nesse trimestre com bastante propriedade. Outra coisa que eu quero acrescentar aqui nesse resumo é que, apesar de sempre falarmos que a igreja em Éfeso é comparada ao corpo e Cristo a cabeça, se nós observarmos mesmo na carta aos Efésios, nós vamos identificar outras figuras, outras formas de reconhecer quem é a igreja, né, no sentido figurado. Por exemplo, nós, além do corpo de Cristo, que é o número 1 aí, nós temos a igreja como um mistério. A igreja em Efésios, na carta aos Efésios, é apresentada como um grande mistério, de capítulo 3, versículo 3. Como me foi este mistério manifestado pela revelação, como acima, em pouco vos escrevi. Era um mistério que estava ainda oculto. Não se sabia. Quem imaginaria que Deus, em um momento, ia reunir judeus e gentios no mesmo ambiente para cultuar a Ele e servi-lo? É um grande mistério. Edifício, família de Deus, santuário, habitação de Deus, noiva de Cristo, são figuras que mostram quem é a igreja. Ou seja, em nenhuma outra carta nós temos a igreja com figuras tão ricas e tão abundantes como nós temos aqui na carta aos Efésios. Uma coisa que também chama atenção, e eu gostaria que você prestasse atenção nisso, é que a frase em Cristo, ou a expressão em Cristo, podemos dizer assim, o equivalente ocorre cerca de 35 vezes numa carta que tem apenas 6 capítulos. Isso é por demais importante. Por quê? Porque a ideia que Paulo quer transmitir para nós é que nós não somos nada se não tivermos em Cristo, né? Jesus mesmo disse isso, né, no seu discurso, né, que se a vara não tiver nele, não pode dar fruto, porque nós devemos estar nele.
Colossenses chega a escrever, né, arraigados e sobreedificados nele. Então, em Cristo, em Cristo, em Cristo. Esta é a posição, este é o local, podemos dizer assim, que nós realmente somos abençoados. Em Cristo nós estamos protegidos, em Cristo nós estamos guardados, em Cristo nós somos a igreja dele, né? Então, em Cristo está sempre presente na carta aos Efésios para mostrar exatamente que nós temos uma posição, repito, privilegiada se estivermos nele firmado, nele confiados, nele arraigados, nele nós devemos estar confiantes para que sejamos luz do mundo e sal da terra em meio a uma geração perversa, como acontecia lá em Éfeso, agora em nossos dias também precisamos estar em Cristo. Bom, então no primeiro tópico da lição, nós temos aqui na nossa revista autoria e data. Ora, quem é o autor da carta aos Efésios? Nós temos já no início desta carta, sem dúvida alguma, Paulo, apóstolo de Jesus Cristo. Paulo se apresenta aqui como o próprio autor desta carta. Alguns podem tentar questionar, mas Paulo colocou aqui a sua assinatura, né? Paulo, que antes se chamava Saulo, mas se você observar em Atos dos Apóstolos, no capítulo 13, algo bem interessante eu quero te mostrar. Atos 13, quando Paulo ele é separado pelo Espírito Santo para a obra missionária, lá no versículo 1 está chamando o apóstolo Paulo de Saulo ainda. Ele ainda é chamado Saulo no versículo 1, ele é chamado de Saulo no versículo 2, ele é chamado de Saulo no versículo, vou pular alguns aqui, no versículo, no versículo 9, ele é chamado de Saulo. Todavia Saulo, que também se chamava Paulo, a partir daí o texto sagrado não vai mais chamar ele de Saulo, vai chamar de Paulo, né? Já o versículo 13 está lá escrito: e partindo de Pafos, Paulo e os que estavam com ele chegaram a Perge da Panfilha. Alguns estudiosos da Bíblia dizem que ele pode ter adotado este nome a partir do momento em que ele teve a sua primeira alma convertida, Sérgio Paulo. Mas nós entendemos e observamos que Paulo ele estava saindo de um meio essencialmente dominado pelos judeus e estava indo para um meio dominado mais pelos romanos e pelos gregos. Então, entende-se que Paulo utilizou o nome de Paulo, né? Este nome, podemos dizer assim, estamos sendo até redundante, mas vamos melhorar aqui a nossa fala. A partir daquele momento, ele assumiu o nome Paulo por estar num ambiente mais envolvido com pessoas gregas e romanas que entenderiam melhor a sua atuação. Paulo significa pequeno, enquanto Saulo, segundo a nossa revista, significa aquele que é solicitado ou pedido. Está diretamente associado ao nome Saul, que era da mesma tribo que Paulo, de Paulo, né? Enfim, Paulo, o apóstolo, escreveu esta carta. E aí eu acrescento neste resumo que o Novo Testamento apresenta 3 significados para essa palavra apóstolo. Eu tirei essa informação do livro Carta aos Efésios, do pastor Elianai Cabral. Nós encontramos no Novo Testamento a palavra apóstolo se referindo a mensageiro. Mensageiro é aquele que vai levar a mensagem. Por conseguinte, este que vai levar a mensagem, ele é um enviado. Nós acreditamos e vemos isso na palavra de Deus, que o termo apóstolo não é nenhum diferencial em relação a cargo ministerial. Pelo contrário, é uma função daquele que está em uma missão, enviado por Deus. E por último,
a palavra apóstolo está associada à expressão embaixador ou representante. Neste caso, representante do reino de Deus, aonde quer que for. Quero destacar isso, que quando Paulo fala Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, ele não está se colocando superior a ninguém. Ele está dizendo assim, eu sou o mensageiro, eu sou o enviado, eu sou o embaixador de Cristo. Fui eu quem fui levado por Cristo até vocês para levar a mensagem do Evangelho e cooperar para a vossa salvação. Então, Paulo, o apóstolo, escreveu esta carta. Ele deixou a sua assinatura apostólica, ainda falou mais, pela vontade de Deus. É bom notar e lembrar que Paulo não estava entre os 12 discípulos que andaram com Jesus durante cerca de 3 anos e meio. Paulo não presenciou os milagres de Cristo no dia a dia, como Pedro, Tiago, João, não. Mas ele recebeu uma chamada específica no caminho para Damasco. Então Paulo, em alguns momentos, ele fala que ele não deveria ser considerado apóstolo na sua humildade, mas ele é um apóstolo pela vontade de Deus, ou seja, escolhido por Deus, chamado por Deus. E a prova de um chamado está nos frutos. A prova de um chamado está no resultado de um trabalho. Paulo, ele tinha muita propriedade, ele poderia mesmo, tinha capacidade, tinha condições de se apresentar como apóstolo, porque ele não era apenas um líder religioso. Ele era alguém que definitivamente fazia a vontade de Deus e trabalhava como um verdadeiro missionário, levando a palavra de Deus de cidade em cidade, estabelecendo igrejas e colocando nelas líderes. E partindo dali ia para outra cidade e assim por diante, fazendo com que o evangelho do Senhor Jesus Cristo fosse expandido. Isto é ser apóstolo, isto é ser um missionário, isto é ser um mensageiro, isto é ser um embaixador de Cristo por onde quer que for. Então, ele deixou a sua assinatura nesta carta. Lembramos mais uma vez que essa carta foi uma carta escrita da prisão. A nossa lição aborda isso no seu terceiro subtópico do primeiro item, que fala assim, uma epístola da prisão. Então, assim como Colossenses, Filipenses, Filemão, o prisioneiro do Senhor Jesus Cristo, como está em Efésios capítulo 3, versículo 1, ou o preso do Senhor, como está em Éfeso capítulo 4, versículo 1, o embaixador em cadeias, como está em Éfeso, na carta aos Efésios, capítulo 6, versículo 20, nós temos aí o próprio apóstolo Paulo falando sobre a sua condição naquele momento. Paulo estava nesse instante, né, em que pregou, ou que escreveu esta carta, estava preso. E aí nós entendemos porque com um brilhantismo maravilhoso, ele descreve a armadura de Deus. Acredita-se tendo na sua frente um soldado romano, e aí falando do elmo, falando do capacete, falando da espada, falando do escudo, falando dos pés calçados, da couraça, ou seja, refletindo de forma analógica ou de forma simbólica este traje, como seria a armadura que um cristão deveria vestir. Ele chama isso de armadura de Deus, porque ele estava em uma prisão. Eu quero destacar para você, né, trouxe aqui para acrescentar, por exemplo, olhando um pouco da cronologia do apóstolo Paulo, nós vamos ver, né, segundo, eu vou ver aqui a fonte para falar já para você, cronologia da vida de Paulo segundo a Bíblia de Estudo NVI Vida. Então nós temos aí possivelmente o seu nascimento, a sua viagem a Jerusalém, quando foi estudar com Gamaliel, o martírio de Estevão, mais ou menos no ano 35, e aí vemos, começa então o negrito destacar algumas fases da vida deste apóstolo, deste brilhante apóstolo. A sua viagem à Arábia, como está relatado em Gálatas capítulo 1, versículo 17, no ano 35 a 38, no ano 38 viagem a Jerusalém, durante 15 dias, ministério na Síria e na Cilícia, do
ano 38 ao ano 43, e depois temos aí a sua chegada a Antioquia, possivelmente no ano 43. Primeira viagem missionária está datada possivelmente entre os anos 46 a 48, e assim prossegue na composição da sua primeira carta. Acredita-se que a carta aos Gálatas ou a carta aos Tessalonicenses foram uma das primeiras cartas a serem escritas. E logo temos então na tela seguinte aí a segunda viagem, e aí temos a composição de 1ª e 2ª Tessalonicenses em Corinto. Segundo alguns autores aconteceu em 51 ou 52. Há uma dúvida concernente a quando foi escrito Gálatas. Temos aí mais uma vez em 53 a composição de Gálatas. E aí chegamos então à terceira viagem missionária, que foi quando Paulo realmente se estabeleceu em Éfeso por cerca de 3 anos. Ele passou em Éfeso na segunda viagem, nós vamos apresentar isso daqui a pouquinho, mas na sua terceira viagem ele se estabeleceu ali, e ali desenvolveu um trabalho que foi espetacular, podemos dizer assim. Causou alvoroço na cidade, vidas foram transformadas. Ele estabeleceu ali uma base para poder expandir o evangelho para toda a Ásia. Entende-se a Ásia como uma pequena região do Império Romano daquela época, não a Ásia que nós conhecemos hoje como esse continente. Bom, e por último aqui, onde está a setinha azul apontando, é exatamente quando no ano 60, possivelmente, a prisão de Paulo aconteceu nos anos 59, 61 ou 62, primeiro período de prisão em Roma, quando Paulo ficou preso em Roma. Então, a composição de Éfeso, Colossenses, Filemão e Filipenses aconteceu em Roma por ocasião da sua primeira prisão. Depois nós vemos a libertação da prisão em Roma, e assim segue a cronologia do apóstolo Paulo. Nós não fomos até o final, mas essa tela é para mostrar um pouco da cronologia do apóstolo Paulo, e quando se encaixa nessa cronologia a escrita ou a data da escrita da carta aos Efésios. Então, conforme os estudiosos na palavra de Deus falam, foi depois da sua terceira viagem, depois da sua viagem a Roma, onde aconteceu o naufrágio, em Atos capítulo 27, 1 até o versículo capítulo 28 a 16, foi que ele esteve preso em Roma, e dali ele escreveu as cartas da prisão, ou as cartas da sua primeira prisão, que é Efésios, Colossenses, Filemão e Filipenses. Bom, quem são os destinatários desta carta? Obviamente, nós sempre falamos carta aos Efésios, carta direcionada aos crentes que habitavam, que serviam a Deus na cidade de Éfeso. Nós não vamos aqui falar com profundidade sobre a cidade de Éfeso, mas nós vamos apenas destacar alguns pontos para poder embasar aquilo que nós precisamos falar sobre esta cidade, sobre esta igreja, para que você tenha ideia de onde estava Paulo, de onde estavam esses cristãos que ali serviam a Deus. Bom, a nossa lição diz assim, logo no início fala, no segundo tópico, destinatário, a cidade de Éfeso, fundada por volta de 1050 a.C., tornou-se um centro político, comercial e religioso da Ásia Menor. Atualmente fica no país chamado Turquia. Bom, a Éfeso então, naquela época, era um centro político, comercial e religioso. A Bíblia de Estudo de Almeida diz que lá estava a capital da província romana e residência oficial do governador. Então, dá para você ter uma ideia do quanto essa cidade ela é importante? Era considerada a segunda maior cidade daquela região, né? Éfeso ficava próximo do mar Egeu, havia um canal que foi aberto para que os navios chegassem até a cidade. Ali havia uma movimentação muito grande de pessoas, de mercadorias. Ali se somavam o comércio com a política
ou com a representação política que era aquela cidade em relação às demais, e misturava-se com a idolatria, com a promiscuidade, e isso fazia com que Éfeso fosse uma cidade agitada, né? Pense, eu gosto de usar a analogia, porque isso ajuda a entender. Pense numa cidade agitada, como o Rio de Janeiro, como São Paulo, né, onde muitas pessoas, né, acessam, onde muitas pessoas transitam, onde vêm pessoas de várias nacionalidades. Então, Éfeso ficava numa região privilegiada, e por isso, quando Paulo chega naquela cidade, ele vê que ali está um campo fértil. E lá no capítulo 18, nós vamos ver que ele chega a dizer, quando ele passa por Éfeso na segunda viagem missionária, diz assim, Atos capítulo 18, versículo de número 19. E chegou a Éfeso e deixou-os ali, mas ele, entrando na sinagoga, disputava-os com os judeus. E rogando-lhe eles que ficassem por mais algum tempo, não conveio isto. Antes se despediu dele, dizendo, querendo Deus, outra vez voltarei a vós. E partiu de Éfeso. E ele voltou realmente, porque ele identificou naquela cidade um campo fértil para a pregação do evangelho. É muito importante isso na vida do missionário. Ele ter a visão de Deus, de que ele, apesar da dificuldade enfrentada em algumas cidades, em algumas regiões, ali que Deus vai fazer brotar a semente poderosa do evangelho no meio e no coração daquelas pessoas. Éfeso tinha um grande anfiteatro, comportava cerca de 25 mil pessoas. Dizem os historiadores que haviam cerca de 66 degraus e numa acústica tão perfeita que até hoje, em meio aos escombros, ainda é possível alguém falar e ser ouvido até o seu último degrau. Então, Éfeso era uma cidade agitada, movimentada, política. E, por último, a religiosidade em Éfeso. Aí que está um ponto vital nesta aula. Éfeso tinha um templo de Ártemis, ou um templo dedicado a Diana, chamada na própria Bíblia de Diana, a deusa dos Efésios. Diana, ou Ártemis, a deusa da fertilidade, uma imagem horrível, né, com 36 seios, segundo alguns estudiosos. E aí esta imagem, ela representava a fertilidade. E as pessoas iam a Éfeso adorar a este Deus, né? Fazer adoração a esta que era a chamada a deusa dos Efésios. Diz o comentarista lá diz a Bíblia de Estudo de Almeida que devotos de toda a Ásia e o mundo acudiam em peregrinação a Éfeso. Então imaginem vocês o que não era a movimentação nesta cidade, a ponto de quando o evangelho chegou, desestabilizou a economia da cidade. Eles ficaram preocupados porque a transformação que o evangelho estava causando na cidade, nas pessoas, estava afetando ou poderia afetar profundamente o seu comércio. Se você observar em Atos Apóstolos, no capítulo de número 19, quando Paulo chega ali a Éfeso e realmente o evangelho começa a prosperar, eu posso ler para você aqui alguns versículos. Atos 19, no capítulo 18, versículo 18, por exemplo, diz assim: muitos dos que tinham crido vinham confessando e publicando os seus feitos. Também muitos dos que seguiam artes mágicas trouxeram os seus livros e os queimavam na presença de todos, e feita a conta do seu preço, acharam que montava a 50 mil peças de prata. Então, o alvoroço, né, que o evangelho causou trouxe grande preocupação para aqueles homens. Diz aqui o versículo de número 33 em diante, diz assim, Atos 19, 33. Então tiraram Alexandre dentre a multidão e, impelindo os judeus para diante,
E Alexandre, acenando com a mão, queria dar razão disto ao povo, mas quando conheceram que era judeu, todos unanimemente levantaram a voz, clamando por quase 2 horas. Por quase 2 horas. Grande é a Diana dos Efésios. Imagine você, por 2 horas, um povo clamando e dizendo, grande é a Diana dos Efésios, grande é a Diana dos Efésios, grande é a Diana dos Efésios. Então o escrivão da cidade, tendo apaziguado a multidão, disse, varões Efésios, qual é o homem que não sabem que a cidade dos Efésios é a guardadora do templo da grande deusa Diana e da imagem que desceu de Júpiter? Então eles consideravam-se os guardiões da deusa chamada Diana dos Efésios. Diz mais no versículo 36, ora, não podendo isto ser contraditado, convém que vos aplaqueis e nada façais temerariamente, porque estes homens que aqui trouxestes nem são sacrílegos, nem blasfemam da vossa deusa. Mas se Demétrio e os artífices que estão com eles têm alguma coisa contra alguém, há audiências e há procônsules que se acusem uns aos outros, porque Demétrio foi um dos que se levantou para falar a respeito desta desestruturação que poderia acontecer na cidade a partir desta mudança que o Evangelho estava trazendo ali. Então, resumindo aqui para você entender, a cidade de Éfeso era uma grande cidade e ela tinha uma vida econômica ligada à sua vida religiosa, de modo que o Evangelho ali trouxe um transtorno naquele momento, ou seja, transformação no coração das pessoas fazem com que as cidades também sejam transformadas. Por isso, nós entendemos como foi difícil para Paulo e os demais irmãos ali trabalharem. A nossa revista fala assim, a igreja, aí depois vem a nossa revista falando sobre a igreja em Éfeso. Mas antes eu queria mostrar para você o mapa da segunda viagem de Paulo, e nós observamos aqui a cidade de Éfeso. Quando Paulo está terminando a sua segunda viagem, ele vai a Éfeso e volta e vem para Cesareia e Samaria e aqui volta para Jerusalém. Isso está aqui em Atos capítulo 18, no versículo 24 em diante, diz assim, e chegou a Éfeso um certo judeu chamado Apolo, natural de Alexandria, varão eloquente e poderoso nas escrituras. Vou pular aqui para o versículo... Aliás, vou voltar aqui para o versículo 21. Antes se despediu dele, dizendo, querendo Deus, outra vez voltarei a vós, e partiu de Éfeso. E, chegando a Cesareia, subiu a Jerusalém e, saudando a igreja, desceu a Antioquia. E, estando ali algum tempo, partiu, passando sucessivamente pela província da Galácia e da Frígia, confirmando a todos os discípulos. Ou seja, ele veio aqui a Cesareia, veio a Jerusalém, mas logo ele foi e partindo aqui de Antioquia, como diz a palavra de Deus, versículo 22, diz que ele desceu a Antioquia. E estando ali algum tempo, partiu, passando sucessivamente pelas províncias, e indo diretamente para a cidade de Éfeso. Paulo passou de província a província, Galácia, Frígia, confirmando os irmãos, e no capítulo 19, versículo 1, diz assim, excedeu que enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, Paulo chegou a Éfeso e, achando ali alguns irmãos, aí prossegue o texto. Então, fiz questão de mostrar para vocês aqui exatamente isso, que Paulo, na sua segunda viagem, ele passou por Éfeso, mas não ficou ali. E disse, olha, querendo Deus, eu retorno. E logo assim que teve a oportunidade, de Antioquia, ele passou pelas regiões superiores e foi diretamente para Éfeso. E ali se estabeleceu, organizou a igreja. Esta foto é uma foto atual
de Éfeso, a cidade hoje está assim, né, bem reduzida o seu número de habitantes. Naquela época, na época de Paulo, havia cerca de 500 mil habitantes, segundo alguns estudiosos. A cidade hoje ela está restrita a esse espaço de urbanizado, e em volta há vários espaços que são de escavações, monumentos. Isso você pode, através do Google, pesquisar e você vai encontrar. A igreja em Éfeso, então, vamos lá. Paulo esteve durante 3 anos nesta cidade. Olha a dimensão da importância do trabalho realizado. Um missionário normalmente não se estabelece em um local, mas Paulo viu ali um ambiente fértil, então ele ali ficou, permaneceu. Alguns afirmam que foi fundada por Áquila e Priscila, porque os versículos anteriores mostram que Áquila e Priscila ficaram lá em Éfeso, né? Alguns, Paulo percebeu a necessidade de investir em Éfeso, Atos 19:1. Algo importante é que esta epístola, ela mostra que na igreja de Éfeso, apesar de ter judeus e gentios, era uma igreja que predominava mais os gentios, ao ponto de, em alguns momentos na carta, Paulo dirigisse a ele diretamente como gentios. Vou mostrar isso a você. Abra a sua Bíblia em Efésios capítulo 3, versículo 1, está escrito assim: por esta causa eu, Paulo, sou prisioneiro de Jesus Cristo para vós, os gentios. Efésios capítulo 4, versículo 6, a saber que os gentios são co-herdeiro. E ele, aliás, versículo de número 8. A mim, o mínimo de todos os apóstolos, me foi dada esta graça de anunciar entre os gentios, por meio do evangelho, as riquezas incompreensíveis de Cristo. Paulo se dirige aos moradores, aos irmãos lá daquela cidade como gentios. Efésios capítulo 4, versículo 17 diz assim: e digo isto e testifico no Senhor, para que não andeis mais como andam também os outros gentios. Ora, ele está falando para uma igreja composta por judeus e gentios, obviamente. Mas quando ele fala diretamente para os gentios, ele está dizendo assim: olha, não ande como outros gentios. Isso prova, né, segundo a própria Bíblia, que nesta igreja predominava os gentios e não predominava os judeus, apesar de ter ali alguns que eram judeus. Fundada em um ambiente de idolatria, promiscuidade e alvoroço, essa igreja foi assim fundada, ainda não conhecia o derramado do Espírito Santo. Interessante demais essa parte, né, que vai ser explorada em outras lições. Paulo os orienta a ser cheio do Espírito Santo. Aliás, um dos destaques desta epístola é a importância que Paulo dá à ação e ao poder e à influência do Espírito Santo na vida da igreja. Eu queria apenas voltar aqui ao livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 19, para mais uma vez observar o que aconteceu ali. Versículo, não vou ler todo o texto, mas vou acompanhar aqui e vou dizer para você onde está. Bom, em Atos capítulo 19, começa com Paulo chegando lá, encontrando 12 discípulos. Estes tinham sido batizados apenas no batismo de João. Então, o que aconteceu? Eles foram batizados em nome do Senhor Jesus Cristo, ou seja, o batismo de João, o batismo de arrependimento, até que Jesus Cristo viesse. Quando Jesus Cristo veio, então, ele estabeleceu o batismo daqueles que se rendem ao Senhor Jesus, que entendem a sua palavra. Esse batismo não é o mesmo batismo de João, batismo que a pessoa é batizada em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, ou simplesmente em nome de Jesus, que nós vimos aqui, não está menosprezando a Trindade, mas é só para mostrar e diferenciar que eles tiveram que ser batizados em nome de Jesus. E veja que interessante, quando eles recebem essa visita de Paulo, eles nem conheciam que havia Espírito Santo. Então, como iriam receber algo que eles não tinham nem ainda sido notificados a respeito disso? Bom, então Paulo, ele impõe as mãos e eles são batizados no Espírito Santo. E versículo 6 diz que eles falavam línguas e profetizavam. Aqui temos, irmãos, uma importante evidência do derramar do Espírito Santo, que é falar
em línguas estranhas. Depois, o texto nos fala que ele, por 3 meses, ele falou ousadamente, disputando na sinagoga, mas alguns endureceram seus corações, e ele então, diz aqui o versículo de número 11, que durou isto por quase, aliás, versículo número 9, mas como alguns deles se endurecessem e não obedecessem, falando mal do caminho perante a multidão, retirou-se deles e separou os discípulos, disputando todos os dias na escola de um certo tirano. E durou isto, por espaço de 2 anos, de tal maneira que todos os que habitavam na Ásia ouviram a palavra do Senhor Jesus, tanto judeus como gregos. E diz a palavra do Senhor aqui que o resultado foi maravilhoso, os milagres foram acontecendo, as pessoas levavam os aventais de Paulo e os lenços para os enfermos, para que eles fossem curados. E aí temos aqui o texto que mostra que alguns exorcistas que ficaram impressionados com aquilo, né? Os filhos de Seva, judeu, principal dos sacerdotes, ficaram impressionados com a manifestação poderosa na vida de Paulo. E infelizmente, né, isso acontece ainda, né? As pessoas acham que o evangelho é simplesmente manifestação sobrenatural, mas na verdade o evangelho é transformação de vida. E olha o que acontece, aqueles homens decidem também querer expulsar demônio. Versículo 15 diz assim: respondendo, porém, o espírito maligno disse para ele assim: conheço Jesus e bem sei quem é Paulo, mas vós quem sois? E sabe o que acontece? E saltando neles o homem que tinha o espírito maligno se assunhorou de 2 e pôde mais do que eles, de tal maneira que nus e feridos fugiram daquela casa. Então foi assim que o evangelho chegou em Éfeso, com manifestação sobrenatural, com conversão. Em versículo 17, foi isto notório a todos os que habitavam em Éfeso, tanto judeus como gregos, e caiu o temor sobre todos eles, e o nome do Senhor Jesus era engrandecido. Versículo 20 chega a dizer que assim a palavra do Senhor crescia poderosamente e prevalecia, né? É importante isso, irmãos. Quando nós vamos com ousadia pregar o evangelho, a palavra de Deus prevalece. Então, estes eram os destinatários da carta aos Efésios. Uma igreja no meio de toda esta imundícia da idolatria, da promiscuidade que ali acontecia, mas ali estava um ambiente fértil. Faz-me lembrar da região da Galileia, né? Que alguém pensaria assim, pode vir alguma coisa boa da Galileia, pensavam naquele tempo, mas foi exatamente na Galileia que o evangelho do Senhor Jesus Cristo mais foi produtivo, em meio àquelas pessoas que também eram marcadas pelo comércio. Galileia era chamada de Galileia dos gentios, e aqui nós vemos mais uma vez o evangelho crescendo sobrenaturalmente num local onde prevaleciam, onde predominavam os gentios. Prosseguindo aqui, meus amados irmãos, para terminar o último tópico, propósito e mensagem. Nenhum problema específico como da outras cartas nós temos na carta aos Efésios, né? Mas apresenta 2 perigos. Primeiro, o retorno ao estilo de vida pagão, e segundo, a falta de unidade da igreja. Esses são 2 perigos que são apresentados aqui, que são, de certa forma, perigos, podemos chamar assim, universais para todas as igrejas. Por isso a carta aos Efésios é uma carta universal. É o perigo daquele que se converteu voltar a praticar as coisas passadas, e o perigo de não termos uma consolidação, uma integração das pessoas novas convertidas, de tal maneira que haja divergência na igreja, que haja distinção, que haja acepção de pessoas, e que assim o evangelho perca de fato o seu sentido quando nós não conseguimos de maneira maravilhosa unir as pessoas na igreja. A falta de unidade até hoje é um problema para todas as igrejas do Senhor Jesus Cristo. Por isso, Paulo ele se preocupa em mostrar na carta aos Efésios a importância da unidade da fé. Nós vamos estudar isso aqui, quando lá fala em Efésios capítulo 4,
Rogo-vos, pois, eu prisioneiro do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que foste chamado, com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, como também fostes chamado a uma só esperança da vossa vocação. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos. Linda essa passagem bíblica. Mostra a importância da unidade. E, por outro lado, também é importante que se estabeleça um novo estilo de vida. Ou seja, a renúncia que Paulo tanto prega lá em Efésios capítulo 4, são vários nãos, né? Alguém acha que mandamento só existe no Antigo Testamento, mas se você observar aqui, só esse trecho aqui do apóstolo Paulo, falando aos Efésios, nós vamos ver: não deixe lugar ao diabo, não saia da vossa boca palavra torpe, ou seja, negar-se a si mesmo, deixar de lado o velho homem, né? Tem que morrer mesmo para que o novo homem ele seja edificado cada vez mais. E um novo estilo de vida, isso vai ser explorado nos próximos capítulos, nas próximas lições, é importante para que você possa se estabelecer como cristão. Não se curvar novamente às paixões infames, às coisas que não convêm, porque você já foi vocacionado, foi chamado por Deus, eleitos, como iremos estudar aqui nos próximos domingos. Bom, prosseguindo aqui, a mensagem então, a revista apresenta duas temáticas principais: Cristo a cabeça e a igreja o corpo. Isso nós vamos ver claramente nesta carta, mas podemos acrescentar duas importantes ilustrações também presentes nesta carta. Isso a Bíblia também nos apresenta, a Bíblia de Estudo nos apresenta isso. Cristo a pedra, a igreja o edifício. É nele que nós somos fundados e edificados. Cristo o esposo e a igreja a noiva. Isso é ilustrado maravilhosamente no capítulo 5. Então, além de Cristo a cabeça e a igreja o corpo, nós vamos encontrar essas outras temáticas. Cristo a pedra sobre o qual nós estamos edificados. Diz Efésios capítulo 2, versículo 20 e versículo 21, o seguinte: edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina, no qual todo o edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor. E diz o versículo 22, no qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus no Espírito. Então nós vamos também ver Cristo como fundamento, como a pedra, a igreja como edifício. E por último, um texto muito usado numa cerimônia de casamento, Efésios capítulo 5, versículo 25, que diz lá: vós maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Então Cristo é o esposo ou o marido, e a igreja é a noiva ou a esposa que se unem, né, para representar na terra de forma grandiosa o reino de Deus. Hoje nós estamos ainda aguardando, né, o grande momento do arrebatamento da igreja, como haverá a boda do Cordeiro, mas este amor, este relacionamento já existe entre a igreja e Cristo, que a estabelece, que a sustenta, e diz a palavra do Senhor que ele se entregou por ela. Esse texto é uma ilustração muito linda, e diz assim o versículo 32, para nós terminarmos aqui: grande é este mistério, digo, porém, a respeito de Cristo e da igreja. É um mistério, né? Cristo e a igreja unidos, trabalham juntos, unidos, representam o reino de Deus aqui na terra. Uma igreja que coloca Cristo lá de fora, como nós temos lá
no Apocalipse, né, quando Cristo está batendo na porta, eis que estou à porta e bato. É uma igreja que não tem a identidade da igreja de Cristo, né? Ela pode ter muita coisa bonita, ela pode ser formosa, ela pode ter excelentes bancos, ter uma estrutura maravilhosa, mas é preciso mais do que isso. É preciso ter o perfil da Igreja de Cristo. Esse perfil, meus amados irmãos, há um lugar que nós encontramos esse perfil de forma bem clara. É em Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, no versículo 42 e 44. Eu quero mostrar para vocês apenas esse texto, Atos capítulo 2, versículo 42 ao versículo 46, melhor dizendo, ao 47. E eu vou dizer para você quais são essas marcas. Quer saber as marcas da Igreja de Cristo? Primeiro, uma das marcas que identifica a Igreja de Cristo é a doutrina. Atos 11, 26 nos fala que ali, quando Paulo chegou ali e Barnabé, Saulo e Barnabé chegaram em Antioquia, eles ensinaram a muita gente. Doutrina, ensino. A segunda marca da igreja que está aqui neste texto, eu não vou ler por causa do tempo, mas é a marca da comunhão. Igreja de Cristo tem comunhão. A terceira marca é a oração. Igreja sem oração não é igreja. A quarta marca é o temor. Igreja que não tem temor, que vive na irreverência, praticando coisas e fazendo coisas para se assemelhar ao mundo, não é igreja. Sinais e maravilhas, igrejas sem curas, sem manifestação sobrenatural, não é igreja. 6. Igreja ela é marcada por sua fé, pela confiança irrestrita no Senhor. 7. Igreja é marcada pela união, pela unidade, uma união que leva à unidade, ou seja, é unir não para sermos apenas unidos, mas para sermos um em Cristo. Outra marca da igreja é a solidariedade. Igreja que não sente amor pelos menos favorecidos, não é igreja. A igreja precisa ter obra social, cuidar daqueles que necessitam. Nona marca da igreja de Cristo, a alegria. A igreja precisa ter louvor, alegria, muita satisfação nas pessoas, sorriso sim, porque a alegria do Senhor é a nossa força e também é a força da igreja. 10ª marca, a simplicidade. Se nós olhamos aqui, o povo caía na graça do povo, o povo caía na simpatia, não é na graça salvadora, nem a graça favor não merecido, não. Aqui, quando a igreja caía na graça, que a igreja caía na simpatia do povo, na simplicidade, né, que ela vivia, ela impactava o povo da sua época. Igreja marcada pelo louvor, pela adoração. E por último, a igreja é marcada pela salvação de almas. Igreja tem essas marcas. Se não tiver essas marcas, não é igreja. Os desdobramentos desse assunto que serão estudados durante o trimestre são esses. Primeiro, a consumação do plano eterno de Deus na pessoa de Jesus Cristo. Segundo, a atuação do Espírito Santo como penhor da experiência da salvação. Terceiro, a reconciliação dos povos por intermédio da cruz de Cristo. Judeus e gentios são unidos através da cruz. Foi desfeita a inimizade, segundo o texto aos Efésios. A revelação do mistério da vontade de Deus por obra do Espírito Santo. E mais. 5. Um novo estilo de vida baseado na unidade, na comunhão com o Espírito, na frutificação, na adoração e na intercessão do Espírito Santo. 6. Os novos relacionamentos conjugais e a luta contra o diabo. Interessante que, além dos relacionamentos conjugais, Paulo ele vai falar aos Efésios sobre até mesmo relacionamento entre os servos. Ele vai falar entre relacionamentos entre pai e filho. Ou seja, a salvação impactando a vida familiar, né? O Evangelho mudando as relações entre pessoas dentro do próprio lar. O Evangelho mudando a relação de pessoas até mesmo no seu trabalho. Diz aqui, Efésios capítulo 6, versículo de número 5 e diante, vós servos, obedecei a vossos senhores segundo a carne,
com temor e tremor, na sinceridade do vosso coração como a Cristo, não servindo à vista como para agradar os homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus, servindo de boa vontade como ao Senhor e não como aos homens, sabendo que cada um receberá do Senhor todo o bem que fizer, seja servo, seja livre. E agora vem a palavra para os senhores também. E vós, senhores, vós patrões, fazei o mesmo para com eles, deixando as ameaças, muito comum, né, nos empregos aí, quando a pessoa é ameaçada pelo patrão. Paulo chega a esse nível para estabelecer um novo relacionamento entre patrão e empregado, deixando as ameaças, sabendo também que o Senhor deles e o vosso está nos céus, e que para com ele não há acepção de pessoas. Então veja que o evangelho, a salvação, ela muda as relações, né? Entre patrão e empregado, entre pai e filho, entre esposa e esposa, consolidando assim uma união íntegra, que não pode ser apenas na igreja. Esse é um grande problema de muitas igrejas hoje. Nós fazemos união de departamentos, união de classes, de pessoas na igreja, mas às vezes perdemos a importância da união familiar, da união na relação entre pai e filho, da união dentro dos lares. Igreja consolidada é família consolidada. Muitas igrejas foram esfaceladas, destruídas, porque as suas famílias, ou a família dos seus líderes, principalmente, foram destruídas. Por isso, o evangelho precisa ir até aos relacionamentos. Portanto, a epístola contém uma combinação de doutrina, fé e prática da vida cristã, ou seja, de tudo quanto Deus fez e do que se espera que a igreja faça. Então, observem que, primeiro, nós vemos lá que Deus, ele vos elegeu, ele vos escolheu, e alguns gostam quando se fala, ele vos predestinou. Muito bem, mas existe a nossa responsabilidade diante da nossa vocação. Então, aí está bem prático, né? Bem fácil de entender. Tudo o que Deus fez para nos salvar, para nos dar a garantia da nossa salvação, para quebrar toda a inimizade, ele entregou o seu filho para morrer na cruz por nós. E agora tudo o que se espera que a igreja faça, para poder, como disse Pedro, fazer cada vez mais firme a sua vocação e eleição. Não é simplesmente fui eleito, fui predestinado, fui escolhido, e agora proceda de maneira a agradar a Deus, como Paulo vai orientar aqui aos Efésios. Terminando então, nós temos essa parte que é apresentada na nossa revista, né? O esboço da epístola em duas colunas. A primeira parte está assim intitulada Gloriosas Declarações Teológicas a respeito da redenção, e a segunda está intitulada Instruções Práticas para a Igreja e para os Crentes. E aqui nós temos várias divisões: a preeminência de Cristo na redenção, a oração apostólica pelo esclarecimento espiritual dos crentes, os resultados da redenção em Cristo, a oração apostólica pelo esclarecimento espiritual dos crentes, porque essa é uma carta muito interessante nesse sentido. Ela apresenta orações do apóstolo, como nós não vemos em outras cartas tão claramente. Nós vemos isso nesses resumidos 6 capítulos aos Efésios. Isso vamos estudar durante o trimestre. E na coluna de cá nós temos a implementando o propósito de Deus, melhor dizendo, reproduzindo a vida de Cristo nos crentes, aplicando a autoridade de Cristo aos relacionamentos e, estar capacitado e equipado para a batalha espiritual, quando trata da armadura de Deus. E por último, a conclusão nos seus últimos 21, 22, 23, 24, últimos 4 versículos, nós temos a conclusão do apóstolo Paulo. Enfim, a epístola revela um elaborado resumo da salvação e suas implicações para a vida cristã. Seu conteúdo recorda o favor imerecido que recebemos gratuitamente da parte de Deus. Suas exortações nos impelem a viver em santidade e, alicerçados em Cristo, a cabeça da igreja, a trabalhar contra as forças das trevas. Esta é a conclusão da nossa lição, e eu quero aqui agradecer a você que está ouvindo esse vídeo
e dizer a você que nós estamos começando mais um trimestre. Vamos estar assíduos às lições da escola dominical. Hoje ainda não podemos estar congregados, mas não deixe de estudar a revista. Podemos disponibilizar para você, se você desejar, este material que foi apresentado em PowerPoint, mas nós queremos convidar você a estar sempre presente, atuante, lendo, participando da Escola Bíblica Dominical durante este trimestre. Vamos aprender sobre isso, sobre a igreja eleita, redimida pelo sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo da promessa. Eu vou orar para encerrar. Pai querido, nós te agradecemos por essa oportunidade rica de poder transmitir esta lição para aqueles que, Senhor, neste momento estão ouvindo, Senhor, esta lição, Pai amado. Eu creio que haverá, através deste ensino, edificação, haverá, Senhor, crescimento e desenvolvimento da fé daqueles que ouvirem. Assim, nós oramos e te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Quero agradecer a você e dizer a você que nós estamos filiados ali na Assembleia de Deus do Clube Bandeira, uma igreja missionária, uma igreja que trabalha olhando para as missões, atentando para esse trabalho de suma importância, e convido você a conhecer a nossa igreja. A nossa igreja ela é uma igreja simples, mas uma igreja que preza pelo ensino bíblico ortodoxo da palavra de Deus. Então, eu encerro aqui essa transmissão e que Deus possa abençoar você e a sua família e nos dê durante esse trimestre lições preciosas da parte de Deus através da sua palavra para os nossos corações. Deus te abençoe no nome de Jesus. Amém.